Paz do Senhor a todos. La paix du Seigneur à tous. Nós estamos em Bruxelas, Bélgica, Nous sommes à Bruxelles, en Belgique, para começarmos um culto de louvor e adoração. pour débuter un culte de louange et adoration. Será um culto muito abençoado essa tarde. Ce sera un culte très béni ce soir. Eu gostaria que você convidasse um amigo, uma amiga, Et j'aimerais que tu invites un ami ou une amie, alguém que você gostaria que essa pessoa fosse abençoada essa tarde. quelqu'un que tu voudrais qu'il soit béni ce soir. Essa tarde estarei falando sobre uma palavra muito especial. Ce soir, je parlerai d'une parole très spéciale. O tema é abençoado ou amaldiçoado. Le thème est béni ou maudit. Você Toi, é abençoado tu es béni ou você é amaldiçoado? ou tu es maudit. Claro que todos nós diríamos que somos abençoados, Bien sûr que nous dirions tous que nous sommes bénis. mas nós veremos através da Bíblia Mais nous allons voir à travers la se Bible verdadeiramente nós somos abençoados ou se nós somos amaldiçoados. si réellement nous sommes bénis ou si nous sommes maudits. Eu tenho certeza que é uma palavra que mudará a sua vida essa tarde. Et je suis sûre que c'est une parole qui va changer ta vie ce soir. Então convide alguém Alors invite quelqu'un para participar conosco, pour participer avec nous. convide alguém Invite quelqu'un para ser abençoado essa tarde. pour être béni ce soir. Nós estaremos já dentro de alguns minutos. Dans quelques minutes, Nós estaremos começando nous allons débuter. e já estaremos já dentro de alguns segundos já orando. E o grupo de louvor já está aqui para ministrar alguns louvores a Deus. Dans quelques secondes, nous prierons et le groupe de louange est ici pour ministrer quelques louanges à Dieu. Amém? Amen. Nós vamos orar Nous allons prier para abençoar a sua vida essa tarde. pour bénir ta vie ce soir. Pedindo a Deus que possa essa tarde receber o nosso louvor. En demandant à Dieu qu'il puisse recevoir ce soir notre louange. Para que Ele possa receber a nossa adoração. Pour qu'il puisse recevoir notre E para adoration. que Ele possa abençoar a sua vida. Et pour qu'il puisse bénir ta vie. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Deus poderoso, Dieu Tout-Puissant, receba o nosso culto de louvor e adoração esta tarde. reçois notre culte de louange et adoration ce soir. Senhor, abençoe cada pessoa que está conectada conosco. Seigneur, bénis chaque personne connectée avec nous. Que esta pessoa seja profundamente tocada pela sua palavra. Seigneur, que cette personne soit profondément touchée par ta parole. Que os louvores possam trazer alegria neste coração que está triste. Que les louanges puissent amener de la joie à ce cœur qui se sent triste. Que a sua palavra possa trazer esperança aos corações aflitos e desanimados. Que ta parole puisse amener de l'espoir aux cœurs qui sont tristes et qui sont désanimés. Nós anulamos, Deus, todas as obras do mal. Seigneur, nous annulons toute œuvre du mal. Nós imploramos a sua presença. Nous implorons ta présence. Receba o nosso louvor e adoração. Reçois notre louange et adoration. Pai, no nome de Jesus Cristo. Père, au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Adoremos o Senhor. Adorons le Seigneur. Amém. Amen. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Nous saluons l'Église avec la paix du Seigneur. Esse hino que nós vamos louvar agora, cette chanson que nous allons chanter maintenant, ele é bem profético. Profético. C'est un hymne prophétique. Então eu quero te convidar Alors je t'invite a declarar nessa tarde à déclarer en ce moment que os meus celeiros, os seus celeiros, que le couronnier fartamente ne manquera pas, vai se encher. vont se E remplir. a minha casa Et ma maison terá a provisão de Deus. aura la provision de E Dieu. onde nós colocarmos Et où nous mettons a planta dos nossos pés, nos pieds, nós possuiremos. nous les Porque sobre nós parce que sur nous, há uma promessa il y a une promesse de prosperidade. de prospérité. Amém? Amen. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída, bendita seja
celeiros fartamente se encherá, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênção
j'aimerais bénir votre vie. Nessa tarde eu quero abençoar a sua vida. Si vous n'avez pas encore invité un ami à participer, à écouter ces messages, Se você ainda não convidou um amigo a participar dessa mensagem, j'aimerais vous demander d'inviter un ami. eu quero te pedir para convidar um amigo. Parce que ce message, c'est un message puissant. Porque essa mensagem é uma mensagem poderosa. C'est un message qui a changé votre vie, É uma mensagem que vai mudar a sua vida. qui a changé la vie de votre ami. E vai mudar a vida do seu amigo. Béni ou maudit. Abençoado ou amaldiçoado. Est-ce que vous êtes béni ou vous êtes maudit? Você é abençoado ou amaldiçoado? Béni ou maudit? Abençoado ou amaldiçoado? Si je vous pose cette question cet après-midi, Se eu fazer essa questão dessa tarde, c'est parce qu'il y a quelque chose de très profond dans ce message. é porque tem alguma coisa muito profunda nessa mensagem. Deutéronome chapitre 11, verset 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Nous utilisons la Bible comme référence. Nós usamos a Bíblia como referência. En Deutéronome chapitre 11, Em Deuteronômio, capítulo 11, verset 26. versículo 26. Écoutez, je vous donne à choisir aujourd'hui entre la bénédiction et la malédiction. Escute, hoje eu vos deixo que você escolha se quer a bênção ou a maldição. Aujourd'hui, je vous laisse choisir Hoje eu vos deixo escolher la bénédiction ou la malédiction. a bênção ou a maldição. Ces paroles étaient dites par Dieu. Essa palavra foi dita por Deus. Il a proposé un choix pour son peuple. Ele propôs uma escolha para o seu povo. La bénédiction ou la malédiction. A bênção ou a maldição. Et vous, E você? qu'est-ce que vous iriez choisir? O que você escolherá? La bénédiction ou la malédiction? A bênção ou a maldição? Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? On va commencer pour la malédiction Vamos começar pela maldição, parce que j'aimerais terminer avec la bénédiction. porque eu gostaria de terminar com a bênção. C'est prophétique É profético. parce que nous savons qu'après tous ces problèmes que nous sommes en train de passer, Porque sabemos que após todos esses problemas que estamos passando, la bénédiction, elle viendra. a bênção Et virá. c'est pour ça que je commencerai à parler sur la malédiction. E é por isso que eu começarei pela maldição. Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? La malédiction, A maldição, ce mot vient d'un mot hébreu. esse nome é de origem do nome hebreu. Et le mot s'appelle Ahar. E o nome é Arar. Ahar, c'est le mot original de ces mots que nous connaissons dans notre langue, malédiction. Arar é o nome original desse nome que nós conhecemos como maldição. Dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, ce mot il va apparaître esse nome vai aparecer 63 fois. 63 vezes. 63 fois le mot malédiction il va apparaître. 63 vezes o nome maldição vai aparecer. Et le mot bénédiction, E o nome bênção, il va apparaître que 53 fois. ele vai aparecer na Bíblia apenas 53 vezes. Pas dans la Bible, mais dans l'Ancien Testament. Não na Bíblia, no Antigo Testamento. Pas dans toute la Bible, mais je suis en train juste de parler de l'Ancien Testament. Não na Bíblia toda, eu estou falando apenas do Antigo Testamento. Écoutez bien, Escute bem. Dieu, il a pris beaucoup plus de temps Escute bem. Deus, ele pegou mais tempo pour parler de la malédiction que de parler
estava preocupado. Il a proposé un choix pour son peuple. Ele propôs uma escolha para o seu povo, Mais Dieu a pris temps pour parler sur la malédiction, mas Deus ele pegou o tempo para falar da maldição, pour conseiller son peuple, para aconselhar o seu povo, de ne pas choisir la malédiction, para não escolher a maldição, mais pour choisir la bénédiction. mas para escolher a bênção. Mais malheureusement, Mas infelizmente, beaucoup entre nous, muitos entre nós, parfois nous choisissons la malédiction. às vezes nós escolhemos a maldição. Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? Deutéronome chapitre 28, verset 15. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. J'irai faire simplement une synthèse. Eu vou fazer simplesmente uma síntese. Pourquoi? Por quê? Parce que le mot vraiment c'est un mot très profond. Porque o nome verdadeiramente é um nome muito profundo. Mais je vais juste faire une synthèse. Mas eu farei simplesmente uma síntese. Basé dans le chapitre 28 de Deutéronome, Baseado no capítulo 28 de Deuteronômio, à partir du verset 15. a partir do versículo 15. Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? La malédiction A maldição sont des puissantes chaînes invisibles são poderosas correntes invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons. que são atribuídas quando nós desobedecemos. Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? Sont des puissantes chaînes invisibles São correntes poderosas invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons. Sont des puissantes chaînes invisibles são poderosas correntes invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons. que são acionadas quando nós On desobedecemos. va répéter pour que nous puissions maîtriser bien le sujet. Nós vamos repetir para que possamos compreender bem, guardar bem. Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? Sont des puissantes chaînes invisibles São potentes correntes invisíveis, poderosas correntes invisíveis, qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons à Dieu. que são acionadas quando nós desobedecemos a Deus. Chaque fois que vous désobéissez Dieu, Cada vez que você desobedece a Deus, une chaîne invisible, uma corrente invisível, elle est déclenchée ela é acionada pour fermer votre vie. para fechar a sua vida. C'est ça que Dieu a dit. E foi isso que Deus disse. Aujourd'hui, je vous propose deux choix. Hoje eu te proponho duas escolhas: La bénédiction a bênção ou la malédiction. ou a maldição. Vous pouvez choisir. Você pode escolher. Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? Sont des puissantes chaînes invisibles São poderosas correntes invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons à Dieu. que são acionadas quando nós desobedecemos a Deus. Peut-être vous êtes en train de me demander, ou de vous demander à vous-même, Talvez você está se perguntando a si mesmo: mais est-ce que je suis un désobéissant ou pas? será que eu sou um desobediente ou não? J'aimerais vous rappeler quelque chose. Eu quero te lembrar uma coisa. Lorsque nous désobéissons les autorités civiles, Quando nós desobedecemos a autoridades civis qui font de bonnes choses, que fazem as coisas boas, lorsque nous désobéissons nos parents, quando nós desobedecemos nossos pais, nous sommes en train de désobéir à Dieu. nós estamos desobedecendo Parce a Deus. qu'il y a des commandements pour cela. Porque tem mandamentos para isso. Amen. Amém? Qu'est-ce que c'est la malédiction? O que é a maldição? J'espère que vous pouvez vraiment garder cela dans le plus profond de votre cœur. Eu espero que você guarde isso no mais profundo do seu coração. La malédiction sont des puissantes chaînes invisibles. A maldição é poderosas correntes invisíveis. Sont des puissantes chaînes invisibles São poderosas correntes invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons à Dieu. que são acionadas quando nós desobedecemos a Deus. Ça veut dire Isso quer dizer que lorsque nous sommes maudits,
Então, quando nós estamos amaldiçoados, quando nós somos amaldiçoados, nous sommes encerclés. nós estamos cercados. Notre vie, elle est remplie des obstacles. A nossa vida ela está cheia de obstáculos. La malédiction nous laisse sans force. A maldição nos deixa sem força. La malédiction, elle va toujours nous emprisonner. A maldição ela vai nos tornar prisioneiros. Peut-être c'est votre cas cet après-midi. E talvez seja o teu caso nessa tarde. Comment dans votre vie quotidienne vous êtes? Comment vous êtes dans votre vie quotidienne? Como você está na sua vida dia a dia? Est-ce que votre vie, c'est une vie libre? Será que a sua vida é uma vida livre? Ou vous voyez que votre vie, elle est toujours encerclée par des soucis ou pour des problèmes en général? Ou você está vendo que a sua vida está sempre cercada com problemas Général. de geral? Est-ce que votre vie, Será que a sua vida c'est une vie que vous réussissez à avancer toujours ou votre vie, elle est remplie des obstacles qui ne vous laissent pas avancer? Será que a sua vida é uma vida que você avança sempre ou é uma vida cheia de obstáculos que não deixa você avançar? Est-ce que vous avez des forces pour vraiment vaincre tous les problèmes malgré parfois les soucis? Será que a sua vida tem sempre força para vencer todos os problemas, mesmo às vezes com a situação? Ou vous êtes toujours sans force devant les problèmes? Ou você está sempre sem força diante dos problemas? Vous êtes libre ou vous êtes emprisonné? Você é uma pessoa livre ou uma pessoa aprisionada? Les choses que vous mettez vos mains à faire, les choses avancent ou les choses n'avancent pas? As coisas que você coloca a sua mão para fazer, elas avançam ou não avançam? Si les choses n'avancent pas, Se as coisas não avançam, j'aimerais vous donner une mauvaise nouvelle. eu quero te dar uma má Il notícia. y a quelque chose qui ne va pas. Tem alguma coisa que não está bem. Il est possible que vous soyez au-dessous de la malédiction, en dessous de la malédiction, É possível que você esteja debaixo de uma maldição. de la malédiction. Da maldição. Quelles sont les conséquences de la malédiction? Quais são as consequências da maldição? J'ai déjà parlé qu'est-ce que c'est la malédiction. Eu já te falei o que é a maldição. Mais quelles sont les conséquences de la malédiction? Mas quais são as consequências da maldição? Quelles sont? Quais são? Il existe plusieurs. Existem várias. Mais une des conséquences de la malédiction, Uma das consequências da maldição c'est la défaite. é a derrota. Quelqu'un qui est maudit, Alguém que é amaldiçoado c'est quelqu'un qui dans sa vie, il connaît que la défaite. é alguém que na sua vida que conhece somente derrotas. Cette personne qui connaît dans sa vie que la défaite, c'est quelqu'un maudit. A pessoa que conhece na sua vida somente derrotas é uma pessoa que está amaldiçoada. C'est quelqu'un qui a toujours la malchance. É alguém que tem sempre azar. Cette personne qui a toujours la malchance. Essa pessoa tem sempre azar. Il y a des gens qui disent non, c'est parce qu'aujourd'hui je me suis réveillé avec le pied gauche. Tem pessoas que dizem não, é porque hoje eu acordei com o pé esquerdo. Non, c'est parce que ce matin un chat noir il traversait devant moi. Não, é porque nessa manhã um gato preto passou na minha frente. Non, non, ça c'est la malédiction. Não. Isso é a maldição. Ça veut dire que vous êtes en dessous de la malédiction. Isso quer dizer que você está debaixo de maldição. Quelles sont les conséquences de la malédiction? Quais são as consequências da maldição? J'avais dit la défaite, c'est une d'elles. Eu disse a derrota é uma delas. La malchance, c'est une autre. O azar é uma outra. Se dépouiller, c'est une autre. Se dépouiller, c'est vraiment enlever la peau. Se tirar a pele também é uma outra. C'est vraiment perdre
avancez un petit peu, Isso quer dizer que você avança um pouco, mais soudain vous perdez tout, il vous va commencer au début du zéro. mas de repente você perde tudo e vai começar do zero de novo. Toujours vous êtes débrouillé. Sempre você está sem nada. Toujours vous êtes en train de se mettre à nu. Sempre você está começando do zero. Ça veut dire que votre vie, c'est une vie maudite. Isso quer dizer que a sua vida é uma vida amaldiçoada. Mais cet après-midi, Guarda isso na sua mente nessa tarde. la malédiction A maldição sont de puissantes chaînes invisibles são poderosas correntes invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons à Dieu. que são acionadas quando nós desobedecemos a Deus. Isso ça veut dire que ça va nous encercler, Isso quer dizer que essa situação vai nos cercar, va mettre des obstacles dans notre vie, vai colocar obstáculos na nossa vida, sur notre chemin, é no nosso caminho, va nous laisser sans force, vai nos deixar sem va força, nous emprisonner. vai nos imprisionar. Quelles sont les conséquences de la malédiction? Quais são as consequências da maldição? J'avais dit Eu disse la défaite. a derrota, J'avais dit la malchance. eu disse o azar, J'avais dit le déprimant. eu disse o ficar sem nada, perder tudo. Ça sont des conséquences de la malédiction. Isso são consequências da maldição. Nous pouvons voir cela en Deutéronome 28, Nós podemos ver isso em Deuteronômio 28, du verset 16 au 65. do versículo 16 ao 65. J'aimerais demander à soi pour m'apporter cette feuille, s'il vous plaît. Eu quero pedir à irmã que me traga aqui uma folha, por favor. Qu'est-ce qui dit Deutéronome, le chapitre 28? O que diz Deuteronômio capítulo 28? Du verset 16 au verset 65. Do versículo 16 ao 65. Vous voyez que lorsque Dieu il parlera sur la malédiction, Você vai ver que quando Deus ele fala da maldição, lorsque Dieu il va parler des conséquences des malédictions qui sont beaucoup, quando Deus vai falar das consequências da maldição, que são muitas, il va dire ele vai dizer que lorsque la malédiction elle arrive chez quelqu'un, quando a maldição chega na casa de alguém, ça n'importe si la personne est dans une ville ou si la personne soit dans une campagne. não importa se essa pessoa mora numa cidade ou se mora no campo. Non, Não. vous êtes maudit. Se você está amaldiçoado, Ça n'importe l'endroit. isso não importa o lugar. Ça veut dire si vous êtes en ville, vous êtes maudit. Si vous partez dans une campagne, vous êtes toujours maudit. Isso quer dizer, se você está na cidade, você está amaldiçoado, ou se você parte para o campo, você continua amaldiçoado. Dieu a dit Deus ele disse à son peuple a seu povo qu'il n'aurait pas de récolte. que eles não teriam colheitas, Il n'aurait pas de farine. eles não teriam também a farinha, Ils auraient des problèmes. eles teriam problemas, Les femmes n'auraient pas beaucoup d'enfants. as mulheres não teriam muitos filhos, Et en plus, e ainda mais, son peuple n'aurait pas beaucoup des animaux. o seu povo não teria muitos animais, Pas beaucoup de troupeaux. não teria muitas tropas. Ça veut dire qu'ils étaient en dessous de la Isso malédiction. quer dizer que eles estavam debaixo de maldição. Dieu il continue à dire toujours Então Deus continua a dizer que les gens seraient maudits que as pessoas seriam malditas dans toutes les circonstances. em todas as circunstâncias. Comment vous êtes Como você está? dans votre vie générale? Na sua vida em geral, Vous êtes quelqu'un béni você é alguém abençoado? ou tout ce que vous faites, vous êtes maudit? Ou em tudo que você faz, você está amaldiçoado? Si vous sentez cela, Se você sente isso, j'ai une parole de guérison pour votre vie cet eu après-midi. tenho uma palavra de cura para você nessa tarde. C'est Dieu qui a dit Foi Deus que disse qu'il enverrait la malédiction que Ele enviaria a maldição et tout que les gens essayaient d'entreprendre. e tudo aquilo que a pessoa queria negociar, La personne n'arriverait jamais. ele não conseguiria. Et Dieu a dit
E Deus disse: j'enverrai l'épidémie. eu enviarei uma epidemia, Et cela ira vous tuer. e isso irá vos matar. Vous irez souffrir de fièvre, Vocês vão sofrer de febre, des inflammations. inflamações. Dieu a dit cela que ça c'était des résultats de la malédiction. Deus disse que isso é resultado da maldição. Dieu a dit oh, le ciel il sera dur comme le bronze. Deus disse que o céu será duro como bronze, La terre serait dure comme le fer. a terra será dura como ferro. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans la planète Terre, mais qui voit que le ciel est de bronze et que la terre est de fer. Isso quer dizer que alguém que vive no planeta Terra vai ver que o céu é de bronze e a terra é de ferro. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous la bénédiction, sous la malédiction. Isso quer dizer que é com alguém que está debaixo de Et maldição. Dieu continue à dire E Deus ele continua a dizer qu'il donnerait la victoire à tes ennemis e que ele daria a vitória aos seus inimigos sur vous. sobre você. C'est au contraire. É o contrário. C'est le contraire de la bénédiction. É o contrário da bênção. Dieu a dit, je veux donner la victoire à ses ennemis pour vaincre vous. Deus disse que daria a vitória aos seus inimigos para te vencer. Et Dieu a dit plusieurs choses sur la malédiction. E Deus disse várias coisas sobre a maldição. Il dit, vous ne connaîtrez jamais la paix, Vocês não conhecerão jamais a paz, la tranquillité, a tranquilidade. le peuple étranger. O povo estrangeiro, Ils vont voler votre récolte. eles vão roubar a sua colheita. Vous irez construire des maisons, mais vous n'habiterez pas. Vocês irão construir casas, mas não habitarão nelas. Vous irez semer beaucoup, mais vous n'irez pas récolter. Vocês irão semear muito, mas não vão recolher nada. Les étrangers, Os estrangeiros, ils iront prospérer. eles irão prosperar. Leurs vies iront améliorer. As suas vidas irão melhorar. Mais votre vie deviendra chaque jour pire. Mas a sua vida será a cada dia pior. Et Dieu a dit beaucoup de choses. E Deus disse muitas coisas. Il a dit, Ele disse: vous serez fiancés, vocês se tornarão noivos, mais c'est quelqu'un d'autre mas é uma outra pessoa qui va coucher avec votre femme que vai se deitar com a sua mulher ou avec votre mari. ou com o seu marido. Ça, c'est la malédiction. Isso é a maldição. Sous des conséquences terribles São consequências terríveis que malheureusement nous sommes en train de choisir. que infelizmente nós estamos escolhendo. Comment la malédiction elle vient? Como a maldição ela vem? Comment la malédiction elle vient? Como a maldição ela vem? Deutéronome chapitre 11 verset 28. Deuteronômio capítulo 11 versículo 28. Galates chapitre 3 verset 13 et 14. Gálatas capítulo 3 versículo 13 e 14. Comment la malédiction elle vient? Como a maldição ela vem? La malédiction elle vient A maldição ela vem par la désobéissance. pela desobediência. Vous savez pourquoi Você sabe por que vous n'avancez pas? você não avança? Vous voyez pourquoi votre vie elle est toujours encerclée? Você vê por que a sua vida está sempre cercada, Malgré vos études universitaires, mesmo com seus estudos universitários, malgré votre excellente formation, mesmo com a sua excelente formação. ça ne dit rien Isso não diz nada, parce que votre vie vous n'avancez pas. porque na sua vida você não avança. Vous n'avancez pas parce que vous êtes sous la malédiction. Você não avança porque você está debaixo de uma maldição. La malédiction, j'avais dit, A maldição, eu disse, sont des puissantes chaînes invisibles são poderosas correntes invisíveis qui sont déclenchées lorsque nous désobéissons à Dieu. que são acionadas quando nós desobedecemos a Deus. Et ces chaînes invisibles, E essa corrente invisível, elles vont toujours nous mettre des obstacles. ela vai sempre colocar Elle va obstáculos. toujours nous emprisonner. Ela vai sempre nos tornar prisioneiros. J'avais dit aussi quelles sont les conséquences de la malédiction. Eu disse também quais são as consequências da maldição. C'est une vie de défaite. É uma vida de derrota. C'est une vie de malchance. É uma vida de azar. C'est une vie sans rien. É uma vida sem nada. Ça sont les conséquences de la
désobéissance, A maldição ela vem pela desobediência. si vous êtes frappé par la malédiction, Se você está sendo atacado pela maldição, le coupable n'est pas Dieu, o culpado não é Deus. le coupable n'est pas vous parents, O culpado não são os seus pais. le coupable ce n'est pas le pasteur, O culpado não é o pastor. le coupable ce n'est pas le prêtre, O culpado não é o padre. le coupable ce n'est pas l'humain, O culpado não é o humano. non, l'humain, c'est c'est comme le pasteur des musulmans. O culpado não é o pastor dos muçulmanos. Non, non, Não. qui est le coupable? Quem é o culpado? Le coupable c'est vous, O culpado é você. le coupable c'est nous-mêmes. O culpado é nós mesmos. Sommes nous qui avons choisi la malédiction. Somos nós que escolhemos a maldição. J'avais dit que la malédiction c'est un choix. Eu disse que a maldição é uma Ce escolha. n'est pas quelque chose qui était imposé pour quelqu'un sur votre vie. Não é alguma coisa que alguém impôs em sua vida. Ce n'est pas le sorcier qui a mis des malédictions sur votre vie. Não foi o feiticeiro que colocou maldição na sua vida. Non, non, il n'a pas ce pouvoir de mettre la malédiction sur votre vie si vous êtes en Christ. Eles não têm esse poder de colocar maldição na sua vida se você está em Cristo. Le sorcier n'a pas le pouvoir de mettre la malédiction sur votre vie si vous êtes en Christ. O feiticeiro não tem poder para colocar a maldição na sua vida se você está em Cristo. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Mais si vous êtes en Christ, Mas se você está em Cristo, même si vous êtes en Christ, mesmo se você está em si Cristo, vous êtes en dessous de la malédiction, se você está debaixo de maldição, j'aimerais vous donner une mauvaise nouvelle. eu quero te dar uma má notícia. Votre vie n'avancera pas. A sua vida não vai Même si avançar. vous êtes dans une église, Mesmo se você está na igreja, même si vous êtes pasteur, ça n'importe. mesmo se você é um pastor, não Si importa. vous n'obéissez pas à Dieu, Se você não obedece a Deus, vous êtes en dessous de la malédiction. você está debaixo de maldição. Alors comment changer cette situation? Então, como mudar essa situação? C'est simple. É simples. C'est simple de se libérer de la É malédiction. simples de se libertar da maldição. C'est juste commencer à obéir à Dieu. É simplesmente começar a obedecer a Deus. Alléluia. Aleluia. C'est juste commencer à obéir à Dieu. É simplesmente começar a obedecer a Si vous Deus. commencez à obéir à Dieu à partir de ce moment-là, Se você começar a obedecer a Deus a partir deste momento, vous serez quelqu'un béni par Dieu. você será alguém abençoado. Votre vie, elle va avancer. A sua vida vai avançar. Votre vie va prendre la vitesse. A sua vida vai pegar um Vous velocidade. serez béni. Você será abençoado. Votre vie va prendre la vitesse. A sua vida vai pegar velocidade. Toutes les choses iront bien pour vous. Todas as coisas irão bem para Mais você. si vous continuez dans la désobéissance, Mas se você continuar na desobediência, votre vie n'avancera pas. a sua vida não vai avançar. Vous va terminer une vie triste. Você vai terminar uma vida triste. Vous va terminer une vie de défaite. Você vai terminar com vida de derrota. Malgré vos efforts, Mesmo com os seus esforços. malgré vos études, Mesmo com os seus esforços. malgré vos travaux, Mesmo o seu trabalho. vous irez terminer une vie de défaite si vous continuez à être désobéissant à Dieu. Você irá terminar com uma vida de derrota se você continuar a desobedecer a Deus. J'espère que vous avez compris bien qu'est-ce que c'est la malédiction. Eu espero que você tenha compreendido o que é a maldição. Mais j'aimerais parler d'une chose meilleure. Mas eu quero também falar de uma coisa melhor. J'aimerais parler sur la bénédiction. Eu quero te falar sobre a bênção. Je sais que vous aimerez, si vous êtes là, c'est parce que vous aimerez être béni. Se você está aqui é porque você gostaria de ser abençoado. Si vous êtes en direct avec nous, c'est parce que vous aimerez être béni par la parole de Dieu. Se você está ao vivo comigo é porque você gostaria de ser abençoado pela palavra de Deus. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? O que é a bênção? La bénédiction, ça vient d'un mot d'hébreu. A bênção vem de um nome hebreu Et la bénédiction s'appelle Barak. e esse nome chama Barak. C'est comme le monsieur ex-président des États-Unis, monsieur Barack É como, Obama. é como o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Barak, ça veut dire béni. Barak quer dizer abençoado. Et j'aimerais que Barak arrive dans votre vie cet après-midi. Eu quero que Barak chegue à sua vida nessa tarde. J'aimerais que Barak arrive dans votre vie cet après-midi. E eu quero que Barak
chegue na sua casa nessa tarde. J'aimerais que la bénédiction de Dieu, elle arrive chez vous maintenant, aujourd'hui. Eu quero que a bênção de Deus chegue na sua casa agora e hoje. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? O que é a bênção? La bénédiction, A bênção c'est l'attitude d'honorer à Dieu. é a atitude de honrar a Deus. La bénédiction, c'est l'attitude d'honorer à Dieu. A bênção é a atitude de adorar, de honrar a Deus. Parfois, nous pensons que les résultats de la bénédiction, c'est la bénédiction. Às vezes nós pensamos que o resultado da bênção é a bênção. Non, une chose, c'est la bénédiction, une autre sont ses résultats. Não, uma coisa são as bênçãos e a outra coisa são o resultado das bênçãos. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? O que é a bênção? La bénédiction, c'est l'attitude d'honorer à Dieu. A bênção é o ato de adorar a Deus, de honrar a Deus. Lorsque vous honorez à Dieu, Então, quando você honra a Deus, vous êtes quelqu'un béni. você é uma pessoa abençoada. Lorsque vous Quando você s'agenouillez devant Dieu, se ajoelha diante de Deus, vous êtes quelqu'un béni. você é alguém abençoado. Lorsque vous soumettez à Dieu, Quando você se submete a Deus, vous êtes quelqu'un béni. você é uma pessoa abençoada. Lorsque vous adorez à Dieu, Quando você adora a Deus, vous êtes quelqu'un béni. você é alguém abençoado. Lorsque vous louez à Dieu, Quando você louva a Deus, est-ce que vous pouvez louer à Dieu cet après-midi? será que você pode louvar a Deus essa tarde? Lorsque vous louez à Dieu, Quando você louva a Deus, vous êtes en train de dire que vous êtes béni. você está dizendo que você é abençoado. Lorsque vous applaudissez à Dieu, Quando você aplaude a Deus, vous êtes béni. você é abençoado. Lorsque vous glorifiez à Dieu, Quando você glorifica a Deus, gloire à Dieu, glória a Deus, loué soit le nom du Seigneur. louvado seja o nome do Senhor. Vous êtes quelqu'un béni. Você é alguém abençoado. Ça, c'est la bénédiction. Isso é a bênção. La bénédiction, c'est l'attitude d'honorer à Dieu. A bênção é a atitude de adorar a Deus. Si vous aimeriez être béni pour Dieu cet après-midi, Se você gostaria de ser abençoado por Deus nessa tarde, apprenez à partir d'aujourd'hui à honorer à Dieu. aprenda a partir de hoje a honrar a Deus. Honorer à Dieu non simplement avec vos lèvres, Honrar a Deus não simplesmente com os vossos lábios, non mais honorer à Dieu avec toute votre pensée, mas honrar a Deus com todo o seu pensamento, de tout votre cœur. de todo o seu coração. C'est le Seigneur qui a dit, si vous me cherchez avec tout votre cœur, Foi Deus que disse: se você me procurar com todo o seu coração, je me laisserai être trouvé par vous pour vous. eu me deixarei ser encontrado por você. Je me laisserai être trouvé par vous. Eu me deixarei ser encontrado por você. Alors, la bénédiction, Então a bênção c'est l'attitude d'honorer à Dieu. é o ato de honrar a Deus. Lorsque vous honorez à Dieu, Enquanto você honra a Deus avec vos lèvres et avec les attitudes, com os seus lábios e com atos, lorsque vous faites cela, quando você faz isso, la bénédiction de Dieu, a bênção de Deus, elle est devant vous, ela está diante de elle est você. derrière vous, Ela está atrás de você. elle est à votre droite, Ela está à sua direita elle est aussi à votre e gauche. também à sua esquerda. La bénédiction, elle est autour de vous. A bênção está em volta de Même você. si vous êtes en campagne, Mesmo se você está no campo, même si vous êtes dans la ville, mesmo se você está na cidade, vous êtes, la bénédiction de Dieu, elle est sur vous. onde você está, a bênção de Deus está com você. Parce que la bénédiction de Dieu, elle n'est pas sur un lieu. Porque a bênção de Deus ela não está sobre um lugar. La bénédiction de Dieu, elle est sur votre vie, de vous qui êtes béni pour Dieu. A bênção de Deus está na sua vida, sobre a tua vida, a vida daquele que é abençoado por Deus. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? O que é a bênção? C'est l'attitude d'honorer à Dieu. É o ato de adorar, de honrar a Deus. Alors commencez à adorer à Dieu, honorer à Dieu à partir d'aujourd'hui. Então comece a honrar a Deus a partir de hoje. Amen. Amém? Quels sont les résultats de la bénédiction? Quais são os resultados da bênção de Deus? Quels sont les résultats des bénédictions? Quais são os resultados da bênção? Genèse chapitre 1, Gênesis capítulo 1, verset 22 versículo 22 et verset 28. e versículo 28. Matthieu chapitre 14, verset 19. Mateus capítulo 14 e versículo 19. Quels sont les
Vous êtes quelqu'un qui va réussir souvent. Você é uma pessoa que vai sempre ter sucesso. Et j'espère que cet après-midi, je suis en train de parler pour des gens qui sont bénis et qui vont devenir bénis. Eu espero que nessa tarde eu estou falando para pessoas abençoadas ou pessoas que vão ser abençoadas. Quels sont les résultats de la bénédiction? Quais são os resultados da bênção? Succès. Sucesso. Alléluia. Aleluia. Tout que vous commencez à entreprendre, Tudo aquilo que você começa a fazer, ça réussit. você consegue. Même si ce sont des petites choses, des simples choses, Mesmo que sejam coisas pequenas, coisas simples, les choses avancent. as coisas avançam. Vous avez toujours la victoire. Você tem sempre a vitória. Même si les ennemis se lèvent contre vous, Dieu te donne toujours la victoire. Mesmo quando os inimigos se levantam contra você, Deus te dá a vitória. Ça, c'est la bénédiction. Ce sont les résultats de la bénédiction. Isso são os resultados da bênção. Succès. Sucesso. C'est quelqu'un vraiment victorieux. É alguém que é vitorioso. C'est quelqu'un vraiment qui a la bénédiction de Dieu. É alguém que tem a bênção de Deus. Où vous rentrez, Dieu, il vous bénit. Onde você entra, Deus abençoa. Vous, Dieu bénit votre entrée et Dieu bénit votre sortie. Deus abençoa a sua entrada e Deus abençoa também a sua Ça, c'est le succès. Isso é o sucesso. Ça, vraiment, c'est la bénédiction, sont les résultats de la bénédiction. Isso é verdadeiramente o resultado da Le bênção. succès. O sucesso. Deuxième, Segundo, la multiplication. a multiplicação. Vous voyez que le mot bénédiction dans la Bible, Você pode ver que o nome bênção na Bíblia, il est toujours lié à la multiplication. ele está sempre ligado com a multiplicação. Genèse 1, 22. Gênesis 1:22. Dieu a créé les animaux marins, Deus ele criou os animais marinhos, les poissons en général. os peixes em gerais. Mais c'est incroyable Mas é incrível qu'après la création, que depois da criação, Dieu il va bénir la création Deus ele vai abençoar a criação, en disant multipliez-vous. dizendo multiplique. La Bible dit que Dieu a béni, A Bíblia diz que Deus abençoou, ele abençoou. Et lorsque Dieu il nous bénit, Quando Deus ele nos abençoa, nous multiplions. nós multiplicamos. Nous Nós multiplicamos. nous multiplions Multiplicamos dans tous les sens. em todos os sentidos. Nous multiplions des bonnes choses. Nós multiplicamos as coisas boas. Genèse chapitre 1, verset 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Dieu il avait créé l'homme Deus ele criou o homem et la femme. e a mulher. Alors maintenant Dieu va bénir l'homme. Então agora Deus vai abençoar o Et homem. Dieu a dit l'homme, E Deus disse ao homem: je te bénis, eu te abençoo. je te bénis. Eu te abençoo. Et Dieu a dit à l'homme, multipliez sur la terre, E Deus disse ao homem: multiplique sobre a terra. peuplez la terre. Enche a terra. Remplis la terre. Enche a terra. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ce sont les résultats de la bénédiction. Isso é o resultado da bênção. Le succès O sucesso et la multiplication. e a multiplicação. C'est ça que Jésus, lorsqu'il a pris les pains, É isso que Jesus, quando ele pegou os pães, et qu'il a pris les poissons, ele pegou também os peixes. il y avait une multitude de gens, Tinha uma multidão de pessoas, des milliers de gens affamés. milhares de pessoas com fome. Et il y avait quelques pains, Ele tinha alguns pães, il y avait quelques ele poissons. tinha alguns Et peixes. Jésus il savait, E Jesus ele pour sabia résoudre la situation, que para resolver a situação, il serait nécessaire une bénédiction. que seria necessário uma bênção. Alors Jésus il prend les pains et les poissons. Então Jesus ele pega os pães e os peixes, Il va enlever, e ele vai levantar il va dire, e diz: je bénis. eu abençoo. Amen. Amém. Il les donne à ses disciples, E dá aos seus discípulos il dit partagez cela. e diz: divide isso. Il dit je suis en train de bénir les pains. Ele disse: eu estou abençoando os pães. Et c'est pour cela que les pains ils vont se multiplier. Então é por isso que os pães eles começam a se multiplicar. Lorsque vous avez la bénédiction, Então quando você tem a bênção, même si vous avez peu, mais Dieu
Dieu commence à faire cela multiplier. Mesmo se você tem pouco, Deus começa a multiplicar. Mais si vous n'avez pas la bénédiction, Mas se você não tem a bênção, si vous êtes sous la malédiction, se você está debaixo de maldição, même si vous avez beaucoup, parce que peut-être vous avez gagné cela en héritage, ou peut-être quand vous étiez béni. ou mesmo se você tem muito que você ganhou como herança, ou talvez quando você era abençoado. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Qu'une vie d'une personne maudite, Que uma vida de uma pessoa elle va maldição. toujours avoir moins, jusqu'à arriver à zéro. Ela vai sempre ter menos até chegar a zero. Mais une vie de quelqu'un béni, Mas uma vida de uma pessoa abençoada, Dieu il va toujours multiplier les choses. Deus ele vai sempre multiplicar as Et coisas. moi, E eu je connais bien le Brésil. conheço bem o Brasil. Je suis Eu sou brasileiro. mes origines sont des origines brésiliennes. Minhas origens são origens brasileiras. Et je connais bien E eu conheço bem. des femmes retraitées au Brésil. Eu conheço bem mulheres aposentadas no Brasil. Des femmes âgées retraitées au Brésil. E mulheres de idade que estão aposentadas no Brasil. Qui gagnent un salaire minimum. Ganham salário mínimo. Mais sont bénis. Mas são abençoadas. Sont bénis avec un salaire des choses Elas são abençoadas apenas no salário. Elas fazem qui coisas. nous savons qui sont des miracles. Sabemos que são milagres. Parce que si nous essayons de faire le compte, ça ne ferme pas. Porque se nós começamos a fazer conta, elas não batem. Non, ça ne ferme pas. Pourquoi? Não, elas não batem por quê? Parce que c'est la multiplication de Dieu, c'est la bénédiction. Porque a multiplicação de Deus é a bênção. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? O que é a bênção? C'est l'attitude d'honorer à Dieu. J'avais dit cela. É o ato de honrar a Deus. Ça, c'est tout dans Deutéronome 28, 2, E isso sai em Deuteronômio 28:2, Matthieu 6, 33. Mateus 6:33. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu É por isso que Jesus fala, procure em primeiro lugar o reino de et Deus. les autres choses. E as outras coisas, Dieu vous donnera en plus. Deus te dará além. Dieu vous donnera en plus. Deus te dará. Cherchez d'abord à honorer Dieu. Procure primeiramente honrar a Deus. Cherchez d'abord à honorer à Dieu. Procure em primeiro lugar honrar a Et Deus. les autres choses, Dieu vous donnera en plus. E as outras coisas não serão acrescentadas. Amen. Amém? Quels sont les résultats des bénédictions? Quais são os resultados da bênção? J'avais dit le succès et la multiplication. Eu disse o sucesso e a multiplicação. C'est ça que Dieu il veut pour votre vie. É isso que Deus quer para a sua vida. Succès et multiplication. Sucesso e multiplicação. Dieu va faire multiplier les petites choses que vous avez en main. Deus vai fazer multiplicar as pequenas coisas que você tem em mão. Et comment la bénédiction elle vient? E como a bênção ela vem. Deutéronome 11, 27. Deuteronômio 11:25. Vous savez comment la bénédiction elle vient? Você sabe como a bênção vem? Par l'obéissance. Pela obediência. La bénédiction elle vient par l'obéissance à Dieu. A bênção ela vem pela obediência. Lorsque vous décidez d'obéir à Dieu, Quando você decide obedecer a Deus, la bénédiction elle vient sur votre vie. a bênção ela vem sobre a sua vida. Amen. Amém? Je vous laisse ce message cet après-midi. Eu vos deixo essa mensagem nessa tarde. J'espère que vous puissiez vraiment garder ce message. Eu espero que você possa verdadeiramente guardar essa Que mensagem. vous pouvez mettre ce message en pratique. Que você possa colocar essa mensagem em prática. Et vous serez bénis par E Dieu. você será abençoado por Et Deus. votre vie sera une vie de réussite. A sua vida será uma vida de conquista. Et votre vie sera une vie de victoire. A sua vida será uma vida de vitória. Votre vie sera une vie de A succès. sua vida será uma vida de sucesso. Votre vie sera une vie de multiplication de bonnes A choses. sua vida será uma vida de multiplicação de boas Et coisas. que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Mais décidez aujourd'hui. Mas decida hoje. Décidez aujourd'hui Decida-se hoje d'obéir à Dieu. de obedecer a Deus. D'obéir à Dieu. De obedecer a Deus. D'être en dessous de la bénédiction. De estar debaixo da bênção. Que Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de On va Jesus. louer Dieu avec encore une chanson. Nós vamos louvar a Deus ainda com uma
canção. pendant que le ministère de louange arrive, Enquanto o ministério de louvor chega, j'aimerais bénir votre vie. eu quero abençoar a sua vida. J'aimerais prier pour vous. Eu quero orar por você. Décidez aujourd'hui d'être obéissant. Decida hoje a ser obediente. Abandonnez la désobéissance. Abandone a desobediência. Abandonnez aujourd'hui la désobéissance Abandone hoje a desobediência. et décidez à obéir à Dieu. E decida-se a obedecer a Deus. Dieu Tout-Puissant, Deus poderoso, j'aimerais vous demander du ciel. eu quero te pedir do céu. Seigneur, aide cette personne qui m'écoute. Senhor, ajude essa pessoa que está me ouvindo. Seigneur, aide cette personne qui m'écoute Senhor, ajude essa pessoa que está me ouvindo à t'obéir. a te obedecer. Cette personne qui aimerait, Seigneur, être bénie. Essa pessoa que gostaria de ser abençoada. Cette personne qui sa vie, elle est encerclée. Essa pessoa que a sua vida está cercada. Cette personne qui est emprisonnée. Essa pessoa que está aprisionada. Dieu Tout-Puissant, Deus poderoso, viens cet après-midi libérer cette personne. venha nessa tarde libertar essa pessoa. Donner à cette personne la capacité, Dá a essa pessoa a capacidade le courage d'abandonner la malédiction, e a coragem para abandonar a maldição. le courage d'abandonner la désobéissance Coragem para abandonar a desobediência. et commencer à vivre une vie d'obéissance. E começar a viver uma vida de obediência. Saint-Esprit, aide cette personne cet après-midi. Espírito Santo, ajude essa pessoa. Saint-Esprit, aide cette personne maintenant. Espírito Santo, ajude essa pessoa. Je te demande, Saint-Esprit, Eu te peço, Espírito Santo, dans le nom puissant de Jésus, no nome poderoso de Jesus, libérer cette personne de la désobéissance. liberte essa pessoa da desobediência. Viens, Seigneur, allumer la pensée de cette personne. Venha, Senhor, alumiar o pensamento dessa Seigneur, pessoa pour qu'elle puisse, Seigneur, à commencer à t'obéir para que ela possa começar a te obedecer et devenir quelqu'un béni. e se tornar alguém abençoado. Dieu, je bénis toutes ces personnes Deus abençoe todas essas pessoas dans le nom puissant de no Jésus. nome poderoso de Que Jesus. Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe. Le dimanche prochain, No próximo domingo, si Dieu il nous donne l'opportunité, Deus nos dá a oportunidade, la vie, a vida. j'aimerais de nouveau revenir dans cet hôtel Eu quero novamente estar aqui neste hotel pour parler d'un autre sujet. para falar de outro sujeito. Et l'autre sujet que j'aimerais parler, E o outro sujeito que eu quero te falar c'est sur l'alliance. é sobre a aliança. Il y a beaucoup de gens que leur vie, elle est détruite Tem muitas pessoas que a sua vida está destruída parce qu'ils ont fait des alliances. porque eles fizeram alianças. Ne perdez pas, ne ratez pas le culte du dimanche prochain. Não percam o culto do próximo domingo, Parce que j'ai ce message porque eu tenho essa qui mensagem va libérer ceux qui un jour ont fait des alliances et parfois ils ne savent pas pourquoi les choses n'avancent pas dans leur vie. Eu tenho essa mensagem que vai libertar as pessoas que fizeram aliança e as coisas não estão avançando na sua vida. Que Dieu vous bénisse Deus vos abençoe. dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas.